No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, bola da vez, leite aumenta até 90% em algumas regiões, enquanto renda do trabalhador encolhe. Negociação coletiva é instrumento de garantia de direitos aos trabalhadores e ainda, nova pesquisa, Genial Quest traz números da corrida presidencial 2022. Assuntos que você confere agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A disparada dos preços dos alimentos essenciais é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde que a inflação alcançou 2 dígitos no ano passado e não parou mais de subir. A culpa, diz o povo nas postagens com fotos de produtos com preços inviáveis para o bolso da maioria das pessoas, a culpa é do governo. Nos últimos dias, o produto que mais chamou a atenção dos brasileiros e brasileiras, portanto a bola da vez, foi o leite integral. E o tema esteve entre os mais comentados nas redes sociais. E não é para menos. O preço do litro do leite varia em média de R$ 7 a R$ 10, dependendo da localização do comércio em que é vendido. De acordo com o levantamento, um levantamento feito sobre o litro do leite pelo Diese, o litro subiu menos em Brasília. O reajuste foi de 35%. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República, isso na contagem de tempo, desde o início do governo, o reajuste já foi de 35% lá em Brasília, mas foi o menor reajuste. O maior reajuste no mesmo período foi em Santa Catarina, quase 90%. De outro lado, está a renda do brasileiro, que está cada vez mais baixa, O Brasil é um país em que 70% dos trabalhadores ganham até 2 salários mínimos, R$ 2.424 hoje, e com o desemprego atingindo mais de 10 milhões de pessoas, além dos desalentados informais, a renda do trabalhador acaba caindo. Essa observação foi feita pelo Alexandre Ferraz, que é técnico do Diese. Ele é economista também, e diz que, infelizmente, a tendência até o fim do ano é ainda mais inflação, com os preços dos combustíveis aumentando, apesar da decisão do governo federal em reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, que é cobrado no valor do diesel e da gasolina. E como a gente sabe, quando aumenta o diesel, quando aumenta a gasolina, tudo no mercado acaba aumentando também. Mundo do Trabalho. Agora o Jornal da CUT fala sobre negociação coletiva, o que é, qual é a importância dos sindicatos. A negociação coletiva é um instrumento usado pelos sindicatos com o objetivo de garantir direitos e proteção aos trabalhadores, além de melhorar as condições de trabalho e, consequentemente, reduzir as desigualdades existentes entre o capital e o trabalho. Quando a gente fala entre o capital e o trabalho, é entre os empresários e os trabalhadores. Bom, vamos entender o que é negociação coletiva, quais os modelos, qual a importância dos acordos firmados, o que eles garantem. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, prevê 2 modelos de negociação coletiva. Uma delas é o Acordo Coletivo de Trabalho, chamado de ACT, e a outra é a Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT. Nos 2 casos, os instrumentos só valem para os trabalhadores formais. Quando o acordo coletivo não é firmado entre as partes nas mesas de negociação, a empresa ou então o sindicato podem recorrer à Justiça do Trabalho, que estabelece o dissídio coletivo. A diferença entre acordo e convenção se dá pela abrangência. Enquanto o acordo é o resultado de uma negociação entre sindicato e empresa, a convenção é resultado de um processo que abrange toda uma categoria, ou seja, vale para os trabalhadores de várias empresas e de todo o Brasil. Bom, vamos falar melhor o que é isso, O acordo coletivo de trabalho, então, é feito a partir de uma negociação entre o sindicato que representa a categoria, os próprios trabalhadores e uma empresa. O acordo coletivo de trabalho, o ACT, estipula condições de trabalho e benefícios, reajustes salariais, etc., mas apenas para quem trabalha naquela empresa especificamente que firmou o acordo. Já a Convenção Coletiva de Trabalho é negociada entre sindicatos, federações e confederações com várias empresas, e as conquistas são válidas para toda uma categoria e não apenas uma empresa. É o caso dos bancários, que desde 1992 conseguem negociar uma convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho é negociada a cada 1 ano, 2 anos, no caso dos bancários, E a partir da convenção coletiva, que vale para todas as categorias, para todas as empresas, ou seja, no caso dos bancários, todos os bancos, A partir da convenção que garante direitos para todos, eu repito, aí são firmados os acordos coletivos por cada banco. Então, vamos falar de novo sobre isso, vamos explicar melhor.
é feita uma convenção coletiva com direitos gerais para a categoria, e aí então, a partir desses direitos já garantidos, são feitos os acordos por bancos, porque cada banco tem uma especificidade, né? uma demanda para cada trabalhador daquele banco especificamente. Por exemplo, bancários do Itaú reivindicam maior segurança, bancários do Banco do Brasil querem PLR maior, enfim, cada banco tem a sua especificidade, a sua demanda específica, por isso, depois da convenção vem os acordos. Agora, para falar da importância, a gente traz um outro exemplo que é dos metalúrgicos, né? O Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão, da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT São Paulo, ele traz esse exemplo, fala sobre a importância dos acordos coletivos de trabalho, que no caso dos metalúrgicos não há uma convenção, mas sim acordos por empresas. Vamos ver o Luizão, então. Quando você tem um acordo, você nivela, um acordo coletivo, né? Nivela o direito de todos e protege a todos igualmente, independente da função, do cargo que ocupa na empresa. Então você consegue estabelecer um parâmetro para todos os trabalhadores, né? A força coletiva acaba protegendo todos os trabalhadores, diferente do que é você produzir acordos individuais, onde o processo de negociação individual é muito mais difícil, né? O processo de negociação individual, como diria um amigo meu, parece mais a luta do pescoço com a guilhotina. Nada vai ganhar em troca, né? A pressão que você recebe é muito grande. Quando você possui um acordo coletivo ou vai em busca de um acordo coletivo, é exatamente essa força coletiva que lhe permite ter poder de barganha, poder de negociação, onde você consegue, de fato, equilibrar essa negociação. E o acordo, você consegue garantir vários benefícios, garantir o cumprimento de vários direitos, você consegue, de certa maneira, estabelecer mais tipos de proteção do que a própria lei oferece. Então, o acordo coletivo, ele é fundamental para os trabalhadores de maneira geral, né? Então, a saída coletiva o melhor caminho. Ainda sobre esse assunto, a gente falou que as negociações coletivas valem para trabalhadores formais, no caso do acordo e da convenção coletiva de trabalho. Agora, e os informais? Os trabalhadores informais, como motoristas de aplicativo, por exemplo, precisam se organizar, formar associações, sindicatos para lutar pela aprovação de leis que garanta a eles proteção e direitos no Congresso Nacional. A negociação coletiva, como a gente já disse, vale só para os trabalhadores formais com carteira assinada. E um exemplo desse tipo de organização de trabalhadores informais, né, por meio de negociação coletiva, foi a Lei das Domésticas, a Lei Complementar 150 de 2015, que foi fruto de um intenso processo de debates e reivindicações de organizações representativas como a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, que é ligada à CUT, e que garantiu a essas trabalhadoras a maioria dos direitos dos demais trabalhadores, como a jornada de 8 horas, horas extras, adicional noturno, FGTS, seguro-desemprego, que aliás nesse caso tem regras específicas, né, as férias. A luta da categoria conquistou a ratificação e regulamentação da Convenção 89, que deu origem à proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC das Domésticas, e que foi aprovada pelo Congresso Nacional e, então, se tornou a Lei Complementar número 150 de 2015. Política. Agora o Jornal da CUT fala sobre pesquisa. O ex-presidente Lula mantém a liderança na corrida ao Palácio do Planalto nas eleições desse ano e pode vencer no primeiro turno no dia 2 de outubro, segundo dados da rodada da pesquisa Genial Quaest, divulgada na quarta-feira. De acordo com a pesquisa, no cenário estimulado, quando entrevistados recebem um cartão com os nomes dos pré-candidatos, Lula tem 45% das intenções de voto contra 42% dos demais candidatos somados. Para ganhar no primeiro turno, o candidato precisa alcançar 50 votos dos votos válidos, mais 50% dos votos válidos, mais um voto. Esse cálculo não considera os votos brancos e nulos. E nesse cenário ainda, o presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar com 31%. Na sequência, Ciro Gomes com 6%, André Janones do Avante e a senadora Simone Tebet com 2%, Pablo Marçal do PROS com 1%,
A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. 2.000 pessoas foram entrevistadas pessoalmente entre os dias 29 de junho e 2 de julho. O levantamento tem 95% de confiança, ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 01763/2022. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.